Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do programa Pilar a Pilar e hoje a gente vai discutir temas extremamente relevantes para o agro, né? Sustentabilidade, infraestrutura, como o Brasil está sendo visto ali como potencial investidor no mundo, né? E no próprio Brasil mesmo. E temos um convidado muito especial. Vou deixar o Marcelo apresentar. Bom dia, obrigado. É o Bruno Lascovski, um amigo de longa data. Ele vai se apresentar, vocês vão entender a contextualização do que a Ara colocou, quer dizer, como é que é essa visão global, por exemplo, de um player desse tamanho como a Eve Capital, e como o Brasil está inserido nisso, quais são as possibilidades, ou seja, vamos dar essa geral. Acredito que vai ser muito enriquecedor. Acredito não, tenho certeza que será muito enriquecedor para todos. Bom dia, bom dia. dia. Primeiro, obrigado, Raclay, Marcelo e Ara, obrigado pelo convite. É um prazer, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho, né, de só dar um pouco do histórico, né, eu vou fazer a versão curta, né, porque a versão longa vai demorar muito. Então, na versão curta, hoje eu sou sócio da Eve Capital. A Eve é uma gestora, a gente vai ter a oportunidade de desenvolver um pouco as teses de investimento da Eve, mas é uma gestora hoje focada em infraestrutura. E a gente vai fazer a ponte paralelo, infraestrutura com agro, enfim, posicionamentos de país, né? E como é que a gente gera valor com tudo isso. E rapidamente sobre mim, né? Eu acho que o que fez com que a gente fundasse a Eve foi uma história muito bacana. Nós trabalhamos no BNDES de 19 a 22. Então, o time que tocou o banco, ao sair do banco, decidimos continuar um pouco essa visão, né, de investimento de longo prazo, investimento de project finance, né, como o mercado nos classifica, né, investimentos relacionados a projetos. Então, um pouco desse conhecimento, desse aprendizado, dessas conexões, a gente entendeu que teria uma oportunidade de negócio em fundar a Eve Capital. Meu histórico é um histórico de muitos anos de consultoria, fui sócio de consultoria há muitos anos, que fez com que se aprendesse N setores, inclusive do agro. Não obstante, eu sempre fui um cara de serviços financeiros e depois, nessa sequência, eu acabei virando CEO de algumas empresas e trabalhei em bancos. Então, eu estava no Credit Suisse, e do Credit Suisse, aí sim, essa jornada de BNDES e agora na Eve Capital. Como é que o mundo está enxergando? Vamos agora um pouco, vamos para a parte agro agora. Como é que o mundo está enxergando esse agro brasileiro, essas oportunidades de infraestrutura que temos? Deixa eu começar talvez pela Eve e a gente faz essa ponte como um mundo vê o Brasil e as áreas de potência do Brasil, porque tem muito a ver com a formação da Eve. Então, o que é o mundo, né? O que é o mundo? O que o mundo demanda? O mundo demanda alimento, a gente sabe, né? Hoje a gente tem em torno de 8 bi de gente, salvo algum engano, são 10 bi de gente. É muita gente. Então está vindo mais 2 bi de gente a serem alimentados. O Brasil, de fato, é o player que gera sustentabilidade, né, alimentar para o mundo. Então, nesse sentido, claramente, tem uma vantagem competitiva e uma vantagem comparativa de Brasil no mundo agro. Quem vai alimentar essa turma que está vindo, seguramente é o Brasil, que tem safra, safrinha, já tem a terceira safrinha, né? Enfim, já tem tanta coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, esse é o mundo da transição energética. Então, é um mundo que precisa de renovável. O Brasil, por definição, por natureza, por sorte, por vários componentes, o Brasil tem água, tem sol e tem vento. Então o Brasil já nasce renovável e o Brasil tem biomassa. Ao mesmo tempo, o Brasil tem floresta. Em 3 lugares do mundo que tem floresta. É Brasil, Congo e Indonésia. Então, pulmão de geração de créditos de carbono também está localizado no Brasil. Então, a gente tem uma oportunidade de ouro, né? Essa não é uma história nova, mas é uma oportunidade de ouro. O que o mundo demanda exatamente é o potencial de Brasil. Tem um match aqui, tem uma convergência nesse processo, que nós juntamos essas 3 coisas. Quando a gente pensa, então, na formatação da estratégia da Eve, a gente pensou muito nisso. É o momento de oportunização de Brasil. E até olhando um pouquinho mais, isso não foi planejado, mas de alguma forma, o Paulo Guedes, que é nosso sócio, Paulo já falava isso há algum tempo, existe uma transformação óbvia que está acontecendo no mundo, que é uma volta, ou uma maior ênfase
nas questões geopolíticas e geoeconômicas, vis-à-vis os processos tradicionais de otimização das cadeias de suprimentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nos últimos, 80 anos, a gente veio rumando para uma eficientização das cadeias de produção. Ou seja, você planeja o nosso iPhone nos Estados Unidos, produz, faz o assembling na China, no Vietnã, a estratégia de marketing de uma agência em Londres, e você torna isso muito mais eficiente. Com isso, você exportou emprego, né? No mundo ocidental, para a Ásia, etc. Aliás, muito bem sucedidos, né? Na medida que você tirou da pobreza na China 800 milhões de pessoas, na Índia um outro tanto. Então deu certo esse modelo. Já é um avanço, né? Super avanço. Por outro lado, isso também tornou mais latente as questões geopolíticas. Exportação de emprego, questões culturais. O fato é que a gente está num mundo que ficou agora os blocos de influência, etc, etc. Talvez a globalização chegou no limite, né? Eu não sei se chegou, mas de fato a gente tem uma outra ordem acontecendo. E essa ordem acontecendo tem algumas implicações. Por exemplo, uma menor ou uma desvalorização do dólar. O dólar sempre vai ser a moeda, eu não apostaria contra. Tendo dito isso, claramente a gente percebe, né, que há uma política do governo Trump, de desvalorização do dólar para reforçar a questão da industrialização dos Estados Unidos, etc, etc. Ao mesmo tempo, uma certa ciclotimia no processo de formação de políticas públicas e políticas econômicas que fazem com que a poupança mundial, que está fortemente lastreada em ativos, né, dolarizados ou em ativos, né, dos títulos americanos, os TIPS e tudo mais, parece que tem uma parte disso indo agora para os emergentes. Então, juntos os dois elementos, olha só o que está acontecendo. Você tem um potencial de demanda daquilo que é a vantagem comparativa de Brasil, ao mesmo tempo um certo migração de portfólio de títulos americanos para emergentes, não só Brasil, a gente viu que Peru, Colômbia, as bolsas até subiram mais que a bolsa brasileira, mas o fato é que o Brasil, pelo tamanho da economia brasileira, tem uma capacidade de absorção ainda um pouco maior. Parece que a gente está no pico de taxa de juros, independente do resultado das eleições ano que vem. Se você tiver um governo mais de direita, talvez a preocupação fiscal vai ser maior, a manutenção do próprio governo, mesmo desse governo, de um governo que tem uma preocupação social, eu diria que a questão fiscal é latente. É razoável imaginar que a gente começa a ter também um abrandamento das taxas de juros. Então, junta esses três elementos, a gente está muito, eu diria, existe uma lógica consistente de pensar nos setores fundamentais da economia, e infraestrutura é um setor fundamental da economia, de um curso, de uma maturidade mais longa, de um ciclo muito positivo na economia brasileira. E aí, quando a gente fala um pouco misturando, né, ou traduzindo isso, nossa conversa temática, que é o agro, fato para ser eficiente, além de toda a questão tecnológica, toda a questão de avanços, né, que o Brasil tem e é inequívoco na qualidade, né? A gente até faz comparações entre o agro brasileiro, o agro nos Estados Unidos. Claramente o agro brasileiro teve avanços tecnológicos e até de estrutura de negócios. O que chama dentro da porteira, né? Dentro da porteira, muito avançado, Marcelo. A gente junta isso, tem todo um lado dessa infraestrutura necessária para esse agro ser mais verde. Então, hoje, o modelo do agro brasileiro é built on, ele é construído no diesel, ele é construído ainda no combustível fóssil. Olha a transformação gigante que ainda tem que ser feita do diesel para o biocombustível. Fora ferrovias e por aí vai. Tudo. Os equipamentos, né? Os nossos tratores, as nossas colheitadoras e etc, etc, ainda não fizeram essa transição. Então, toda a parte logística, toda a parte da eficiência das estradas, as novas concessões rodoviárias, as novas rotas do agro que vão facilitar transporte, que vão chegar nos portos para serem, enfim, para serem comercializados, exportados, etc. Tem um trabalho gigante e é assim que a IFE está se posicionando no nosso modelo até de investimentos no agro. No alicerce para toda essa potência, essa pujança. Será que estamos na hora certa, no lugar certo? É uma boa pergunta, né? Assim, direcionalmente, né, se a gente pega os elementos, os fatores,
A resposta, assim, assertiva é que sim. Obviamente, o Brasil é complexo, tem uma série de elementos difíceis, a gente sabe, né? Acho que nem cabe aqui, né, entrar numa discussão de macroeconômica ou de política pública, mas a gente tem vários, né, de segurança, questões institucionais importantes, né, que estão acontecendo, que a gente vê isso. Tendo dito isso, se você compara o Brasil e o mundo, ora, o mundo também está bem complicado, o mundo tem guerra, o mundo tem um tema, né, e é o que está acontecendo hoje na Europa, pelas questões geopolíticas, né, você abandona um pouco aquela pressão de descarbonização, porque você tem que investir em defesa. Então, tem tantas coisas acontecendo, tem os vários guerras, tem conflitos, então o Brasil, de alguma forma, ainda razoavelmente protegido. Então, se a gente juntar o fundamento econômico, o fundamento político, as necessidades de investimento, a necessidade desse capital, de alguma forma, capital internacional. E a gente está vendo, pelo menos uma amostra de algum fluxo retornando para o Brasil, a Bolsa aconteceu, né, nesses meses recentes, um retorno relevante desse fluxo. E se a gente tiver uma certa consistência na formatação e na formulação das políticas, a gente tem uma chance real de estar num ciclo muito mais positivo ao longo do tempo. Com todas as questões, claro. A gente tem uma questão fiscal urgente, complexa, que tem que ser endereçada, mas juntando isso, talvez não seja tão difícil enquanto em outros lugares, os destinos clássicos, né, de alocação, China, Europa, Estados Unidos sempre é um excelente lugar para alocar, porque é enfim, um país empreendedor, etc., mas talvez agora, né, apostar todo o teu portfólio só em Estados Unidos parece que talvez não fosse o melhor tipo de alocação. A questão dos metais, né, os metais críticos, as terras raras, né, necessárias para AI, data centers e tudo mais. E energia, né? Energia fundamental. Se você junta tudo isso, volta, tem uma chance, um ciclo mais longo de investimentos que vem para o Brasil e a gente capitanear isso. E aí, fazendo mais uma vez o paralelo, né, é como o agro, que já é claramente, né, uma área de potência brasileira, como a gente esverdeia essa cadeia do agro, e esse é um desafio importante, como a gente descarboniza essa cadeia, então várias coisas acontecendo, carbono solo, o famoso ALM, né? Como é que você maneja isso e tira valor também dessas cadeias? Que contextualização maravilhosa, né? Ou seja, é só isso tudo, né? A gente brinca, mas é assim, conjunturalmente, como o Bruno brilhantemente colocou, assim, nós estamos assim, temos um horizonte, a luz do fim do túnel não é de trem, ao contrário, né? Ao contrário, realmente nós estamos com uma luz bastante interessante, energia de novo, né? E realmente, e o Brasil está muito bem parado, está muito bem colocado nessa agenda. Agora é o que você falou, aproveitar da melhor forma possível. Acho que a tese de vocês, tenho certeza, essa tese de vocês é fantástica. E, de novo, é o alicerce. Um edifício, se não tiver o alicerce, né? Então, acho assim, esse alicerce que vocês estão construindo, eu acho que vai ser bem interessante e para aproveitar as oportunidades de tudo isso que você colocou. Muito interessante, realmente. E aí, até aproveitando, né, a IVA é uma empresa, uma gestora, a gente tem 2 anos e meio, então uma gestora nova, né, nesse contexto. E a gente fez alguns movimentos. Um dos movimentos importantes, nós compramos, né, 20% de uma empresa de tecnologia no agro, que é a Solifintech. E a gente está muito feliz com esse investimento. Então, é uma empresa que também alicerça esse crescimento do agro, porque ela coloca inteligência no processo, tanto do plantio, no processo, né, de como tornar mais produtivo, né, as várias culturas, né. Tem uma história forte na cultura de cana e tudo mais. Obviamente já expandiu o empresa algodão, mundial, soja, né? E tudo mais. É empresa mundial. E usando AI, e usando robôs e AI, e num processo até de internacionalização. Ou seja, essa experiência do agro brasileiro já permite jogar o jogo não só da commodity ou da cultura, mas permite jogar o jogo da inteligência e do AI para tornar isso mais produtivo. Ou seja, isso a gente vê como infra. Aliás, é até um bom conceito para compartilhar com vocês. Quando eu falo que a gente é uma gestora de infra, interessante classificar o que é infra. Perfeito. E a gente tem uma definição até mais ampla do conceito de infra. A infra tradicional são rodovias, portos, aeroportos, saneamento, energia.
Mas o que qualifica ou caracteriza esse conceito de infra, né? São projetos de maturidade longa, com uma complexidade de estrutura de capital, de investimentos relevantes, o CAPEX, o investimento de capital relevante, né? E ao longo do tempo, né, ela gera dividendos que você consegue antever e, com base nesses resultados de dividendos, você consegue ter estruturas de financiamento que vão permitir você fazer os investimentos iniciais. Normalmente são projetos de prazo muito longo, 15, 30, 40 anos. Você tem duas formas típicas de financiar. Ou você faz o financiamento corporativo, que é um pouco complicado, que você está financiando a corporação, não necessariamente o projeto, ou indiretamente o projeto, ou o famoso Project Finance, que é o financiamento do projeto, que é quando você toma risco de projeto, que no Brasil, pasmem, é pouco. Dado a estrutura de taxa de juros no Brasil, que sempre foi muito alta, etc., o sistema financeiro como um todo, naturalmente, né, acaba financiando a corporação. Por quê? Porque tem aval, tem fiança bancária, tem balanço, uma série de coisas. Mas no mundo do Project Finance, ou no mundo da infraestrutura, a beleza é você tomar o risco do projeto. Bom, para tomar risco do projeto, você tem que entender o projeto. Você tem que ter os engenheiros que vão classificar o risco daquele projeto. Você tem que ter os advogados que vão entender muito bem daquele projeto. Muito bem da parte contratual do projeto. Você tem que ter um processo de entendimento de mitigação de risco. E se mudar um parâmetro, e se mudar o desgaste daquela obra ao longo do tempo, então a tua conta de origem não fecha, etc., etc. E para isso, a gente montou um modelo dentro da IVE. Nós somos financiadores de projeto. Bom, quando você coloca essa definição, aí você abre um pouco o leque. Principalmente no mercado americano, os grandes fundos de infra, eles têm um conceito que eles falam emerging infra, que é o que seria infra emergente. O que é infra emergente? Quando você faz um projeto de transição energética, eu mudo de diesel para biometano. Eu mudo do diesel tradicional, diesel fóssil, para o diesel verde. Eu crio uma planta de SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Uma planta de SAF, a gente está falando de um investimento numa planta de $1 bi e meio de dólar. Uau, é infra. Quando a gente faz um projeto de reflorestamento em uma área degradada, eu vou reflorestar aquela área. É um projeto de 40 anos. Por quê? Você tem uma estrutura de capital para fazer o replantio, toda uma complexidade, inclusive fundiária, difícil, até você estruturar tudo. E depois você tem crédito de carbono, dependendo de como for o projeto, você tem sistemas agroflorestais, que também tem um rendimento, um yield adicional pelo plantio desse agroprodutivo, cacau, café, o que seja. Você tem a combinação de restauro ecológico com um plantio produtivo. Isso tudo melhora, né, a possibilidade, né, da gente recuperar áreas degradadas. Só para dar um número, né, uma coisa que a gente tem estudado bastante, esse número de área degradada no Brasil, e aí vocês me corrigem, aqui no agro, dependendo de como você faz essa conta, é mais de 100 milhões de hectares. Sem derrubar uma árvore. E aí, até onde eu me lembro, né, a área de plantio brasileira hoje é alguma coisa em torno de 80 milhões de hectares ou perto disso. Pois é, você poderia dobrar a área de plantio no Brasil sem desmatar nada, zero. Se a gente tiver uma estratégia de, produtiva, com escalabilidade para fazer a recuperação de área degradada. Aí nós temos um investimento muito bacana de um projeto de recuperação de área degradada, que na realidade é um projeto de integração lavoura, pecuária, floresta. E a gente fez esse investimento e muito interessante, porque aqui tem tecnologia. Ao fazer essa integração de lavoura, pecuária e floresta, a gente reduz esse custo do restauro de uma forma muito significativa. Muito você usa o yield ou rendimento, tanto da lavoura, nesse caso até soja, com a pecuária, de alguma forma reduzindo o custo do restauro. E você faz uma combinação de recuperação muito interessante. Esse é um bom caminho. A gente acha que é até um caminho bastante escalável para a estratégia de recuperação de área degradada. Porque perfil de solo a gente vai construindo, né? Quanto mais eu estou produzindo efetivamente naquela área, mais tempo ela vai
produzir, né? E menos, teoricamente, eu vou gastar para que ela se mantenha produtiva. É um conceito agronômico muito válido. É até interessante falar isso, desculpe, mas assim, a lógica pela qual a gente acabou fundamentando isso foi o entendimento que isso é infra. Com certeza. Isso está no espectro de infra. E é uma forma interessante, não só de narrativa, mas como você encara esse tipo de projeto. Porque a partir do momento que você encara isso como infra, você determina algumas metodologias de como financiar esse tipo de projeto. Ele não vira alguma coisa oportunística, não. Ele tem uma consistência, é o que a gente chama aqui das nossas plataformas. E ele gera retorno, né, a longo prazo. E a longo prazo gera retorno e gera alguns tipos de retorno, né? O retorno econômico-financeiro, que não é trivial, claro que não é trivial, é um projeto que tem complexidade, mas ele tem um retorno social muito relevante, ele tem um retorno climático muito relevante que de alguma forma reverte para a sociedade. Então aqui é muito como você financia esse tipo de projeto. Você tem o que a gente chama do blended finance, né? Esse blend, né? Essa mistura de fundings, né? Tanto funding privado, o funding de capital de risco, aqui é um capital de risco, é o que a gente chama de capital de risco, é o funding público, é o funding de BNDES, que permite que você potencialize, né, faça com que esses projetos sejam também viáveis. Então, com a tua explanação, você já... Olha que coisa interessante, dentro das nossas perguntas, o que se decide o investimento? Você acabou de explicar de forma brilhante. Como o Brasil está posicionado, você também já colocou de forma brilhante. Ou seja, esse é o caminho, né? É interessante e é uma tese assim que tem fundamento, total fundamento e vai direcionar, inclusive outros então, também, né? Intercadeias, né? A gente está falando de infraestrutura rodoviária, a gente está falando de um subsídio maior no agro, né? Porque eu tô recuperando uma terra. Então, o que eu não tinha de carbono na terra, naquela área que estava degradada, eu tô revolvendo aquele solo, trazendo isso de volta para o mercado, aplicando talvez um manejo sustentável, que aí eu vou ganhar mais crédito de carbonos naquilo, e eu ainda vou ter a geração de valor da commodity em cima daquilo. E vou dar uma usabilidade para aquela terra. Uma terra que está parada, ela está trabalhando a favor sem eu degradar o que eu tenho mais que claro, né? E isso é muito interessante, porque quando você fala trazendo para o mundo de infra, né, é mais comum se ouvir, né, você tem uma especialização numa vertical. Então vamos pensar, sei lá, rodovias ou ferrovias. A nossa visão, e é uma visão que eu acho que tem avançado bastante, você não pode mais pensar em infra como vertical. Entendi. É a cadeia de negócio. Então o que é a cadeia de infra quando a gente pensa no agro? Ora, a cadeia de infra do agro, ela está na ferrovia, ela está no porto, está na rodovia, ou seja, no processo de escoamento. E aí passa pelo processo de plantio, passa por uma série de processos para depois voltar, né, para você chegar no consumidor final. Quando você pensa nisso, você pensa de forma horizontal. E as soluções são horizontais, não mais verticais. E as implicações que isso gera, né, uma série de implicações. Então, assim, aí trazendo um pouco para o mundo de investimentos, quando você tem essa cabeça, né, você vê outras oportunidades de negócio que, às vezes, só pensando no vertical, você não vai conseguir sustentar um retorno mínimo do projeto. Perfeito. Um professor que eu fiz um MBA em Viçosa, que virou meu amigo, fala muito isso, essa questão da cadeia. Então ele deu um exemplo da cadeia de olericultura, frutas, legumes, verduras. Ele falou, você quando compra um alface, esse alface ele saiu, andou gastou óleo diesel, no final você está pagando óleo diesel, não está pagando alface. Então ele diz assim, basicamente uma correção nessa cadeia, como você se referiu, ele falou, é um ganho tão absurdo financeiro e obviamente com todos esses predicados que você elencou. Então assim, corrobora... não tem horizontal, acho que está mais do que a cadeia, seja pecuária, de todas as cadeias produtivas, todas são muito necessárias esse tipo de abordagem. E é uma visão, né? Também bem interessante quando você pensa também, essa outra característica, né? O mercado nos classifica como uma gestora de a gente está no mundo dos alternativos. O mercado classifica, no mercado financeiro, nós somos gestores de alternativos e líquidos, né?
Quando você compara, obviamente, com um gestor de ações, com um gestor de renda fixa. E é verdade. E é verdade. Quando você fala no gestor de infra, na realidade se aproxima muito de um executivo, de uma empresa. Então você, quando pega o teu dinheiro e, sei lá, aloca num fundo de ações, aqui você alocou o teu recurso, o teu capital, para alguém que vai fazer uma alocação de portfólio. Vou comprar tanto na empresa tal, vou comprar tanto na ação tal, etc, etc. Quando você aloca, por exemplo, num fundo da IVA, um fundo de infraestrutura, o que você está com a expectativa? Que aquele gestor, ele entenda do ativo e consiga gerar valor com aquele ativo. O que se aproxima muito de um executivo de uma empresa. Porque o ativo, esse é um conceito interessante, o ativo é vivo. Quando você faz um investimento em agro, aquele ativo é vivo. A safra pode acontecer, pode ter mais chuva do que você previu. Depende do mundo externo para acontecer, né? Pode ter mais chuva, pode ter menos chuva, você pode ter alguma surpresa no processo de irrigação, você pode ter alguma surpresa, enfim, no teu processo de muda, uma praga. Então, você espera que aquele gestor esteja lá, esteja perto e tome as decisões que façam com que aquele investimento se potencialize, maximize e tudo mais. Então, muito interessante isso. Isso implica numa outra categoria de gestão. É um gestor com cara de executivo. E por que isso é relevante? Porque, dado a estrutura de taxa de juros no Brasil, o investimento de longo prazo ele é menos estimulativo, né? Então, o modelo de... E aí tem várias dimensões disso, né? A questão fiscal brasileira é nesse caso, uma âncora negativa que mantém essa taxa de juros, ou seja, a política monetária, de alguma forma, tem que abarcar também uma certa política fiscal que hoje talvez seja um pouco mais complacente. Ao fazer isso, essa taxa de juros brasileira se mantém lá no alto, que é muito complicado para você fazer investimento, né, de prazo mais longo. Então você tem um grande competidor nos investimentos de infraestrutura, que é a própria taxa de juros. Então, eu diria que a política pública mais equilibrada, mais eficiente e mais socialmente justa é a redução da taxa de juros. E para reduzir a taxa de juros é um conjunto de elementos que passam pelo fiscal, obviamente, mas esse estímulo à infraestrutura. Por quê? Gera emprego, gera investimento de longo prazo e gera valor agregado no tempo. Então, assim, quando a gente pensa dessa maneira e coloca isso numa visão de cadeia, o agro, a logística do agro, a energia necessária para o agro funcionar, as novas soluções de energia, porque não pode ser mais nem carvão, não pode ser mais o diesel, quando você vai lá para cima, né? É diesel, né? Muitos geradores é tudo a diesel. Então, assim, percebe que tudo isso aqui tem uma integração que junta tudo isso com infra. Eu vou pegar fazer uma analogia o seguinte, no caso a Hacklay, tá? O nosso motor de crédito, que faz parte dessa cadeia, porque na verdade é o seguinte, a gente vai financiar produtores. Então vocês, na verdade, essa infraestrutura que vocês praticam, né, e vão praticar, na verdade ela vai ser de grande valia para um analista de crédito, por exemplo, na hora que ele vai decidir se vai dar ou não, se vai financiar ou não o produtor A ou B, a cooperativa A ou B. Ou seja, tem muito a ver com essa questão da infraestrutura. Eu sempre digo o seguinte, eu vou financiar um produtor de café na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Está errado. Porque aí a parte, vamos dizer, agronômica não serve. Ou eu vou fazer um projeto enorme por exemplo, de reflorestamento no lugar onde não tem escoamento. Infraestrutura. Então, é o seguinte, o que a gente quer com a nossa ferramenta é o seguinte, hoje a grande dificuldade de analisar um crédito agro é você conseguir juntar todas essas variáveis e tomar a decisão mais assertiva possível. Essa infraestrutura, esse alicerce que vocês estão dando, por exemplo, vai ajudar a Hacklay na hora do nosso motor de crédito colocar essas visões. A gente tem a gente colocou isso e você conheceu também a nossa plataforma, então tem muita questão disso. É o tipo de terra, claro. A parte se ele está plantando mar embargado ou não está plantando mar embargado, ou seja, tem muito a ver. O que você falou, imagina você vai reflorestar uma área que está embargada, não pode? E isso gera também, na minha visão, tá? Um bem-estar social mesmo. Sem não dúvida. Só pela geração de emprego,
bem como deixar os trabalhadores, né, que sejam ali, mais confortáveis. E o próprio produtor rural com mais subsídio, ele vai fazer um trabalho mais bem feito, né? Mas esse é um ponto muito bom. E até de forma muito pragmática, né? Lá na IVE, a gente fez um movimento bastante expressivo relativo ao tema de crédito de carbono, investimentos climáticos. Nós fizemos uma joint venture com uma empresa chamada Rubicon. A Rubicon é uma empresa, enfim, internacional, na realidade 100% investida do TPG. TPG é um dos maiores fundos do mundo, é o Texas Pacific Group. Eles administram mais de 300 bilhões de ativos sob gestão, 300 bilhões de dólares. E eles criaram a divisão do TPG Rise, Rise Climate, então, que são investimentos em clima, e fizeram, né, construíram a Rubicon. A gente teve, enfim, a capacidade e a sorte também de fazer uma joint venture para operar junto com a Rubicon em projetos de geração de crédito de carbono e projetos, né, relacionados com descarbonização de uma forma geral. Então, olha que interessante. Empresa global, de um fundo de private equity gigante, que começa a olhar, se aproxima de um time no Brasil, que obviamente, né, tem uma história bacana e tudo mais. Junta isso, a gente vai fazer o território onde a gente vai operar e fazer investimentos é a América do Sul. Então até abrange um pouco mais só do que o território brasileiro, mas obviamente, né, a gente tem um edge, a gente tem um conhecimento, né, de conexão, né, e pelo tamanho também, né, do PIB brasileiro, tamanho da extensão de terra no Brasil, e a gente já começou a operar. Então um projeto de integração lavoura, pecuária, floresta, eles já estão nessa dimensão. A gente está estudando, né, projetos de concessão, projetos de ordem de reflorestamento, projetos muito interessantes de carbono biogênico, que vai na linha do Carbon Capture and Storage, que são projetos, por exemplo, de usinas de etanol, que no seu processo produtivo elas emitem, né, elas fazem emissão de CO2. E esse é um subproduto que, por óbvio, né, vai causar em algum momento uma penalidade, além de criar, né, tem um efeito de piorar, né, a questão da emissão de gases poluentes, de efeito estufa e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente pega esse CO2 e injeta na formação geológica, tipicamente em poços, né, de perfuração para oil and gas, né, de óleo e gás, que não deram, tipicamente, ou porque não deram viabilidade econômica, mas já tem a perfuração feita, ou outros que estão até economicamente é viável você começar o processo de perfuração, de tal forma que você injeta aquele CO2 na formação geológica e aquilo fica dentro da formação geológica, o processo geoquímico, ele se mistura naquela formação. Isso é um carbono permanente. Esse carbono custa em torno de $150, enquanto um carbono por exemplo, de conservação, o chamado BRAD Plus, é um carbono de $5-10. Então você vê a questão da integridade, da permanência, como isso é relevante nas especificações. E aí, fazer a ponte com o agro, cada vez mais, se é verdade que o mundo vai precisar cada vez mais do agro brasileiro, o mundo também vai colocar, né? Se lá atrás a gente tem as barreiras sanitárias, né? O pessoal lá fora faz política pública com barreira sanitária, quer diminuir um pouco a nossa exportação de carne ou exportação de alguma cultura e coloca lá a questão da barreira sanitária, às vezes com razão, às vezes nem com muita razão. Vai acontecer isso no mundo climático, no mundo do carbono. Então, assim, as empresas brasileiras, o agro brasileiro tem que estar muito bem preparado para fazer a contabilização da sua pegada de carbono e os seus mecanismos de mitigação, inclusive na cadeia logística, que está atrás e está no behind e no forward. Do contrário, é um pouco dessa história, que é uma história claramente de um fundamento muito sólido da exportação, né? O Brasil, o agro brasileiro, como o elemento-chave de sustentabilidade alimentar do planeta. A gente tem que ser cuidadoso e eu diria que a gente tem que andar até mais rápido com todo o tema de contabilização do carbono
nesse agro e no esverdeamento dessa cadeia logística. Aí eu acho que vai ser um negócio... para ficar long, né? Pensando agora em lógica de investimento, é para ficar long nesse investimento. A gente fala em pilar a pilar. O nosso quinto pilar é a questão da sustentabilidade. Você também conhece o nosso parceiro. Hoje nós já, assim, seguindo, né, a plataforma, vamos dizer, o nosso quinto pilar vai ser inicialmente fazer uma estimativa de quanto produtor, ou seja, essa medição que você referiu, e depois nós vamos evoluindo exatamente para saber exatamente o que ele... como está sendo o manejo em campo, como está... O que ele está colocando no solo que está fazendo o controle desse carbono ou não. Porque um químico vai ser pior que um biofertilizante, por exemplo, entende? Fazer esse controle e trazer isso para a concessão de crédito, para eu qualificar a carteira desde o início. Por que eu estou dando crédito para ele? E qual que vai ser o retorno disso? Entende? Ele está sendo sustentável ou não? É claro que é infra, porque a gente estava... É um crédito mais consciente. Não tem nem dúvida que é infra. A gente tem discussões importantes, né, dos NPKs e os biológicos, essa história toda. E falando com fundos lá fora, olha que interessante, eles têm um investimento que, sei lá, se você falasse sobre isso 5 anos atrás ou 10 anos atrás, ninguém teria classificado como infra, mas eles classificam como infra. Entendi. Eles pegaram plantas industriais que fazem essa transformação, né, em biológicos, e como eles fizeram uma espécie de um contrato de longo prazo, lá, 20 anos, 30 anos, eles compraram as plantas e eles são aqueles que fazem o processo para transformar em biológico. E eles consideram que isso é infra. E é infra. Por quê? Você teve uma estrutura de capital específica, você faz um contrato de 20 anos, você, a partir daquele investimento, você consegue ter, né, uma visualização que tem um fluxo, porque tem os contratos PPAs, enfim, você consegue ter fluxos de receitas com algum grau de estabilidade e a partir daí você consegue se securitizar, você consegue financiar. É infra. Então, interessantíssimo, aquela visão da infra é uma rodovia. Não. Esse conceito ampliou para um conceito de investimento. Simples. Vertical não, horizontal. E é horizontal. Ficou super, acho que é isso, né? Então, olha, agradecer, né, o Bruno. Então, agradecer, né? E a mensagem final é: sustentabilidade faz sim parte de investimentos, é o futuro, a gente está caminhando para isso. É o presente, exatamente. Muito obrigada, pessoal. Agradeço muito ao Bruno a disponibilidade por ter contextualizado isso para a gente de forma brilhante. E no próximo episódio a gente se encontra. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.